Nosso convidado, deixe-me apresentá-lo, é o Fabiano Calisto, ele que é de Garanhuns, Pernambuco, nascido no início dos anos 70. Ele é poeta, professor, ensaísta, tradutor e editor. Ele é doutor em letras, teoria literária e literatura comparada pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele publicou os seguintes livros de poesia: Algum, de 98, Fábrica, do ano 2000, Música Possível, de 2006, Sanguínea, de 2007, A Canção do Vendedor de Pipocas, de 2013, Equatorial, Antologia em Portugal, de 2014, Nominata Morfina, 2014 também, Fliperama, de 2020, e O Pito do Pango e Outros Poemas, de 2024. Ele dirige a editora Corsário Satã e é editor da revista de poesia Canibal. Então, Fabiano Calisto, professor Fabiano Calisto, boa noite para você, seja bem-vindo ao Cultura Brasileira, muito obrigada por atender o meu convite e vir aqui para a gente conversar um pouco, trocar uma ideia e a gente falar do teu trabalho aí, da tua produção e da tua trajetória. Obrigada mais uma vez, boa noite. Boa noite, Thalita. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar no Farol Brasil e no programa Cultura Brasileira, que é um programa que eu assisto sempre, se não ao vivo, gravado, né? E vai ser uma grande honra papear um pouco sobre poesia e um pouco sobre a cultura brasileira, a cena de poesia no Brasil hoje. Muito bom. Eu queria, então, começar, Fabiano, para te perguntar, assim, falando, acho que como um todo, e depois acho que a gente pode entrar aí em alguns detalhes de todas as suas obras, né, dos teus livros, mas eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa relação da poesia com a luta de classes, no léxico mesmo, né? Nesse sentido de, digamos, embora seja uma expressão, não sei, talvez um pouco já manjada, digamos, mas digamos que é isso, né? Uma produção de poesia engajada, né? Aí queria muito te ouvir sobre isso e por que que, inclusive, a gente pode tratar como uma produção de poesia necessária, né? Pensando nesse léxico marxista, pensando na luta de classes, na produção da poesia. Tá, vamos lá, então. Acho que eu vou ter que fazer uma pequena digressão. Eu acho o seguinte, a poesia política, né, a relação da poesia com a luta de classes, ela sempre foi muito praticada no Brasil, né? Mas nós podemos ver desde os próprios românticos, nos nossos modernistas, poetas como Carlos Drummond de Andrade, na segunda fase do modernismo, poetas como Pagu, Oswald de Andrade na primeira, João Cabral de Melo Neto, o próprio Murilo Mendes, são poetas que trabalharam a questão política na poesia brasileira com muita intensidade, porque eles conseguiram ler o espírito do tempo de sua época, né? Eles não abriram mão de olhar para a realidade. Então, eu acho que essa relação entre poesia e luta de classe, poesia e política, ela sempre existiu, mas em determinado momento, eu acho que a partir da ascensão da contracultura no Brasil, ali nos anos 60 e 70, criou-se uma desconfiança com relação à poesia política, a poesia política como um todo, né? Usando-se termos como que é uma poesia ultrapassada, ou que é uma poesia didática, né, cheia de didatismo, ou é uma poesia que não atinge o status de poético, né? Termos que visam diminuir a poesia política. E por muito tempo, creio eu, sei lá, por pelo menos os últimos 40, 50 anos, a poesia política ela tem sido muito mal vista, né? Principalmente se ela for uma poesia política socialista, comunista, etc. Há outros tipos de poesia política, né? Se a gente pensar filosoficamente, toda poesia política, mas eu penso mais na poesia mesmo de agitação política, né? A poesia que eu proponho desde o começo da minha trajetória, né? Há 30 anos. Então, minha poesia ela sempre foi política, porém, tem também o outro lado, assim,
ela não se resume a isso, ela não se resume à política, né? A termos políticos. Eu tenho poemas líricos que tratam de assuntos mais filosóficos e tal. Porém, a minha poesia e a poesia que eu gosto, ela está sempre de olho para a realidade social brasileira, ou mundial também, né? Porque, principalmente com a pressão da própria luta de classes e a exploração do trabalhador brasileiro hoje, tem levado as pessoas ao meu redor entrarem em problemas seríssimos, em depressão, salários baixos, desânimo, falta de perspectiva de futuro, né? O futuro se apaga. Então, eu acho que toda obra de arte ela tem que olhar para a sua realidade. Então, essa relação da poesia com a luta de classes, para mim, hoje, é uma condição sine qua non da poesia brasileira contemporânea. Muitos vão escolher outros caminhos, né? Que não tocam, digamos, na realidade objetiva, né? Preferem tratar de outros temas, que eu acho que eu também respeito, cada um vai seguir o seu caminho nesse sentido, né? Mas a poesia que me interessa hoje é a poesia que olha para a realidade e a critica, né? Refaz, propõe novos desenhos de futuro, né? E critica o presente com essa finalidade, de propor novos desenhos de futuro. Então, vindo com uma certa força agora, a poesia política parece retomar o fôlego entre os jovens poetas, né? Eu sou de uma geração um pouco mais antiga, mas os jovens poetas estão muito ligados na questão de poesia e luta de classe, até porque a poesia é uma arte que não dá dinheiro, né? É a arte mais pobre que existe. Então, ela tem, por conta disso, por não ser uma arte que dá dinheiro, o poeta ele tem a liberdade total de experimentar, de questionar, de se rebelar contra os processos sociais, né, que atrapalham a vida das pessoas, que oprimem, né, que não permitem a emancipação pessoal. Então, para mim, a poesia política hoje é a poesia mais importante, porque o mundo está em ruínas, né? E eu não consigo conceber um artista hoje, de qualquer área, não só da poesia, que não pense esse mundo através dessas ruínas, que não sinta essa dor, sabe? Então, eu acho que é por aí. O Will está falando, inclusive, aqui, o quadrinho nacional também. Na semana passada a gente trouxe um convidado aqui que tem uma editora em Campinas, né? E a gente tem conversado com o pessoal das HQs brasileiras e que me parece que há realmente essa inquietação, digamos, né? Em que pensar a arte, falando assim muito particularmente de Brasil, é pensar politicamente, mas nesses termos, né? Porque quando você fala pensar politicamente, quem diz que falar de amor também não é falar de política, né? Se a gente Exatamente. tratar nesse termo mais subjetivo, digamos. Mas aqui, acho que é um pouco na linha do que você está falando, Fabiano, é nessa questão da política em termos dos atravessamentos que a gente tem sobre a conjuntura, né? E aí trazer isso, traduzir isso explicitamente, né? Por isso que eu falei do léxico. E essa coisa do léxico, eu estou lembrando, inclusive, desse último livro do Safatli, que faz justamente essa discussão, né? Que a esquerda ela abandonou esse léxico, uma parte de uma esquerda que é mais progressista, um pouco mais, digamos, acomodada, que minimiza ou deixou de tratar nesses termos todos e, inclusive, trata como algo que é ultrapassado. Então, acho que tem essa inquietação. E tem uma outra coisa que eu lembrei também, que enquanto você falava, não sei se tem muito a ver, mas como você fez aí uma retomada histórica, tinha uma coisa muito comum pelas ruas, e eu estou falando isso de uma memória minha que eu tenho lá no interior de São Paulo, inclusive em Piracicaba, do movimento punk. Assim, eu tinha muitos punks assim na rua que eles produziam poesia e vendiam. Eu me lembro assim de ser abordada e eu não sei se isso, inclusive, porque eu não vi mais isso, mas eu me lembro dessa coisa e eram poesias engajadas, assim, eram poesias que estavam justamente tratando das questões sociais, sabe?
E aí eles entregavam nas ruas, assim, vendiam, né, por R$ 1, R$ 2, falavam tudo. E eram poesias que tinha esse lugar, assim, viscerais, mas nesse sentido bem da crítica social, né? Então eu Sim, me sim. lembrei muito disso Eu também. lembro também dessa fase. Os punks escreviam, faziam zines, inclusive com poemas, né? Além de textos de crítica social e tal. Exatamente, o Hugo tá lembrando aqui, punks Isso, fazem zines. fanzines. Exatamente, muito bom. Eu queria só, antes de passar para a próxima questão, destacar aqui o Leone. Leone está dizendo o seguinte: Fabiano também é compositor, meu parceiro. Muito bom. Dizer, inclusive, que o Leone foi uma das pessoas que muito recomendou. Eu estava aqui num dos programas, o Leone, quero te agradecer muito, viu, Leone? Porque ele veio aqui, mandou um superchat e falou: Thalita, você tem que convidar o Fabiano Calisto para o programa, que é muito bom, e é isso. Então, te agradeço, viu, Leone, que está nos prestigiando aí. Maravilhoso. Bom, e aí, Fabiana, eu queria então, primeiramente, agradecer que você me mandou aqui, né, o Pito do Pango, o seu último livro. Eu li ele, não li todas as poesias ainda, eu tô lendo. E o bom de livro de poesia é isso, né, que a gente pode, não tem algo que dá para você ter que ler uma folha, uma página depois da outra. Você vai lendo. Sim. Então, já li boa parte do livro e das poesias todas. E eu queria muito te ouvir sobre essa obra, né? Sobre a escolha, inclusive, desse tema. Não tem só o Pito do Pango, tem outras poesias também que abordam outros temas. Aí até pedir para você comentar. Mas queria muito. Você começa o livro, fala, o nome do livro é O Pito do Pango. Do porquê da escolha, inclusive, né? Assim, da produção dessas suas poesias, o porquê desse nome, e veja como é circunstancial, digamos, né? De você estar aqui hoje e a gente está nesse contexto em que há um ataque às questões da cannabis, especificamente. A gente noticiou aqui que na cidade de Lins, uma produtora de cannabis medicinal foi atacada, 9.000 pacientes foram prejudicados. Hoje tem uma notícia de que várias contas de produtoras de cannabis medicinal foram banidas, não sei se banidas ou apenas suspensas, né? Mas saíram das redes sociais, então parece que há uma ação, digamos aí, coordenada em relação à questão da cannabis. E aí, queria te ouvir. Fala um pouco desse livro, por favor. Até vou aproveitar, depois tem algumas poesias que eu gostei demais e queria ler também aqui junto com você. Aproveitar a sua presença aqui para você poder comentar. Tá certo, vamos lá então. Eu também vi essas coisas que aconteceram hoje com a produtora lá, né? Que da erva medicinal e tal, é um horror mesmo, né? Mas vamos lá. O livro, ele tem esse. Eu tive a ideia de fazer, porque a questão da droga é uma questão central hoje, né? Porque ela envolve encarceramento em massa e morte de jovens pretos e pobres nas periferias do Brasil inteiro, né? Então a ideia do Pito foi pensar um pouco a partir desse ponto, certo? Então o Pito, como um todo, ele tem esse movimento pendular entre memória e história, né? A memória e a história do povo trabalhador, né? Dos funâmbulos do capitalismo tardio, dos oprimidos do capital, né? Então, é um livro que eu comecei a fazer em 2021, logo depois do Fliperama, é o meu nono livro, né? E eu busquei nele, eu queria que ele se formasse a partir de quatro pêndulos, né? Quatro pilares, aliás, que eu vou falar deles, que são os 4 livros que compõem o Pito, né? Então, de modo geral, eu busco experimentar no Pito questões temáticas e formais, de várias maneiras diferentes, com relação até à minha própria poética, né? Eu sou um sujeito da forma, então eu gosto de experimentar a forma até o seu limite, e tudo me interessa, né, com relação à forma, do haikai, o soneto, que são formas muito antigas,
a experimentações formais mais atuais, né? Então, eu nem digo que é um livro político, porque todos os meus livros são políticos, né? Desde, como eu disse lá no começo, desde do começo da minha trajetória, o meu interesse foi olhar para o mundo de uma maneira crítica, né? Eu sempre fui inconformado, rebelde e tal. Então, o Pito, ele segue nesse caminho, né? E eu me lembro também que, a partir desse interesse renovado pelo marxismo desses últimos anos, para mim pessoalmente, né? Então, vou concordar um pouco com o Safatli também, que você citou agora há pouco, que ele fala que no momento histórico atual, cada um tem o retorno que merece, né? E da minha parte, da parte dele, falando por ele, ele sugere o retorno a Marx. Eu acho que esse também é um retorno importante, tanto que está fazendo corações e mentes por aí, né? Quando as pessoas realmente conhecem, elas começam a pensar, a olhar o mundo de uma forma mais nítida, né? Entender os problemas, entender o que os oprime e tal. Então vamos lá. Então o Pito é formado por 4 livros, tá? Que são o Pito do Pango, que é o livro que abre. Outro livro chama Preto. O terceiro livro é Ferramentaria e o quarto livro é o SP State of Mind. Então eu vou comentar um pouco de cada um deles e do que eu esperei de cada um desses livros, que os 4 compõem então o livro geral, que é o Pito do Pango. E todas as partes conversam entre si. Né? A gente vai encontrar vários movimentos que se entrelaçam na tessitura do livro, sabe? Então, o Pito do Pango, como eu disse, é a questão principal, né, o cerne do livro, é a proibição da maconha, que no Brasil aconteceu no século XIX, né? Que depois se espalhou pelo mundo, foi uma coisa que era uma maneira de podar, né, os calundus, né, as festas afro-religiosas no Brasil, e tirar qualquer possibilidade de prazer, de alegria ao povo preto, né? E essa proibição, obviamente, no século XX, ela gera a guerra às drogas, né? Que é a política de encarceramento em massa e morte da população preta e pobre. Então, esse é o tema que eu pego, é uma das partes que eu pego no Pito do Pango, né? Então, eu vou falar um pouco dessa proibição, de como o impacto dessas mortes, do impacto da guerra às drogas e tudo mais. E também vou falar por uma outra chave, que você deve ter notado, que tem também um pouco da celebração do uso por diversão, né? O uso recreativo. Sim. Que Sim. também faz parte. Afinal, todo mundo que Claro. sai, que foi jovem, todo mundo fuma maconha, todo mundo sabe. Então, é uma proibição extremamente política, né, nesse sentido. Ou seja, ela interfere diretamente na vida da população preta e pobre no Brasil, né, causando mortes, violência policial, violências de todos os tipos, né, além do encarceramento em massa no Brasil também, que é um outro problema, que também está muito relacionado às drogas, né, à maconha e tal, etc. Então, o Pito do Pango esse primeiro livro passa por essa questão da crítica à proibição, da crítica à guerra às drogas e também da celebração da recreação. O segundo livro, Preto, que é dividido em 2 blocos, lado A, Boom Bap Blues Banzo, e lado B, Palavra Tiro, né? Que é onde eu vejo a questão da negritude para mim, né? Do meu ponto de vista, né? De como eu sinto isso. E pego também por 2 ângulos. Um primeiro ângulo, que é o primeiro livro, a primeira parte do livro, trata da violência histórica extrema contra a população preta, de um modo geral, né? Um livro, é uma parte um pouco violenta, explícita, mas a intenção era realmente essa, mostrar como essa violência é extremamente inaceitável, né? E como isso é impactante, e como não dá para passar a gente apenas ver e falar, tá tudo bem, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisa gritar. Aí, o outro ângulo, eu falo de uma maneira mais da celebração da cultura preta, né? Da força política, social e cultural do povo preto, no Brasil e também em outros lugares, né? A cultura afrodiaspórica.
E tem as homenagens, né? Só uma parte, Fabiano. Assim, Pode falar. as suas poesias, elas assim, me parece que elas são homenagear, assim, você faz homenagens, né? Sempre tem para alguém, né? Acho muito É, legal, é. assim. Você escreveu pensando mesmo, assim, na obra, nessas pessoas, como justamente, né, essas homenagens. Por exemplo, tem nessa parte, né, do livro, tem um que eu até depois eu queria te perguntar sobre a questão de forma e conteúdo, mas tem o Oriki para Franz Fanon, né? Aí você fala, a árpia rasga com as garras a carcaça do inimigo. A descolonização é sempre um fenômeno violento e gestos lentos se alimenta com a sua carne. E aí é Oriki para Franz Fanon. E assim, quase todos assim as poesias, você está fazendo uma homenagem para alguém, para Mano Brown, para, como lido, Franz Fanon, Ed Rock. Então, sempre tem alguém ali que você tá. E é interessante porque a pessoa já vai ler a poesia já trazendo essa referência, né? Muito, muito legal isso. Então, eu gosto desses diálogos, né? Então, todos os autores para quem eu dedico o poema, em algum momento da criação desse livro, eu estava em diálogo com eles, né? Seja lendo ou vendo algum documentário, alguma fala, enfim. Então, eles também fazem parte do diálogo geral do livro. E também são pessoas que eu acho importante para o espírito do livro, que é um espírito rebelde, mas ele tem uma escolha que é o comunismo, é o marxismo-leninismo, né? Então, voltando àquela coisa da sintaxe, você vai ver que eu uso os termos, né, do marxismo-leninismo, e também dialogo com todas essas personalidades, pessoal da cultura preta, do rap, com outros poetas, né, às vezes em citação, outros poetas clássicos que eu também estava lendo. Então tudo entra, né? Então, às vezes, quando eu estou lendo Marx, aquilo lá me desperta alguma ideia, eu falo, acho que legal. Então aí eu coloco como diálogo, né? Então todas essas pessoas fazem parte desse grande diálogo. Porque a poesia tem esse barato também, né? Porque o pessoal fala, mas porque tem a poesia de hoje, a poesia de ontem. Não, a poesia é o tempo total. A poesia, nós hoje convivemos com Homero, convivemos com Dante, com Baudelaire, e convivemos com os poetas do futuro que vão nos ler um dia, né? Então, é o tempo total. Então, ao mesmo tempo que Shakespeare está no Pito do Pango, o Mano Brown também está, entende? Então, eu gosto desse tipo de diálogo, esse tipo de atrito que gera um terceiro caminho, né? Muito E bom. Mas aí você tem também o Ferramentaria e sim, né, que são os outros dois, né? Que você. E isso. aí o SP State of Mind, é isso? A ferramentaria são cantos do proletariado, né? Que a vida dos trabalhadores no sistema capitalista neoliberal. Então, são poemas que eu fui operário, né? Então, eu retomo um pouco daquela coisa da memória, de alguns episódios que aconteceram, e falo também de cenas operárias gerais, aqui, né? O entregador de aplicativo, o limpador de vidraças, o vendedor de pipocas, enfim, por aí vai, né? Então, eu tento cantar um pouco isso. A parte proletária do livro. E a Space State of Mind é a parte mais lírica e livre, né? Que ali eu já trato uma gama de temas, né? Desde poemas de amor, poemas mais de festa, poemas de olhando a cidade, poemas urbanos e tal. Então esses 4 livros eles formam esse todo que é o Pito do Pango, que é o livro onde eu talvez busque mais essa ideia da poesia popular, da poesia estar ao lado do povo trabalhador, sabe? Que é uma utopia, claro, mas a gente tenta, né? Não, mas é maravilhoso, assim, muitas poesias incríveis aqui. Tem uma que eu vou ler daqui a pouco, porque eu queria mesmo deixar mais para o final, mas tem uma que tem o Canção do Limpador de Vidraças, que é muito legal, e também outra que eu destaquei aqui, que eu gostei muito, é o
A Canção do Entregador de App, que é extremamente contemporâneo, né? Aí a É. poesia, assim, se me permite, eu vou ler aqui, Fabiano. Estaciona a bicicleta debaixo da sombra de Dante Alighieri. Senta-se e abre o pequeno tapoer. Poucas garfadas e minutos depois, tudo acaba. Pega o celular, desliza o dedo pela tela, para na foto de uma estrela e lasca um like. Para o post da esposa e lasca outro like. Na do político rico comendo pastel e dá um angry. O cheiro de merda se mistura ao cheiro de morte. Urubus sobrevoam em largos círculos o Vale do Anhangabaú, transformando num abominável túmulo-forno de cimento. Pega a bicicleta e se benze, segue rumo à Praça das Bandeiras. É muito legal, e assim, além de ser muito bonito, muito legal, tem uma coisa da poesia que eu gosto muito, e assim, uma poesia que eu acho incrível, que tem muito a ver, me parece, aqui interpretando o seu livro, esse, pelo menos, é que a poesia, ela está no cotidiano, né? Ela está no olhar de quem está pensando a poesia, mas ela está olhando o cotidiano e transformando isso em verso. Isso eu acho brilhante, assim, o quanto você pode produzir a partir do cotidiano, né? E eu acho que a beleza está justamente nesse lugar, sabe, Fabiano? Eu não sei qual que é a sua referência, mas é isso, assim. Eu acho que o cotidiano tem essa grandeza de você poder fazer verso disso. Eu gosto muito também. Eu acho que o cotidiano é uma matéria, é um manancial muito importante e infinito, né? Que é a nossa vida passando e a gente passa limpo no poema, né? E tematicamente é isso. Eu acho que sempre aquela questão de fundo e forma. O fundo é importante, a forma também. Mas eu acho que tematicamente o poema você pode tratar com qualquer assunto, né? Porque a gente espera de um poema o resultado final, a forma verbal, né? Ou seja, o reflexo do pensamento através da palavra que faz o poema. Então, pode ser um poema de amor, um poema do cotidiano, um poema banal, né? Então, e aí as pessoas vão se interessando de acordo com o tema, né? Porque a gente vive uma cena de poesia muito legal no Brasil, muito boa. Muitos poetas escrevendo de maneiras muito diferentes. E aí as pessoas vão escolher, eu gosto desse tema, é como música, né? Eu gosto de tal gênero, eu gosto de tal bababá, bababá, bububu. Então ficam umas coisas, saem resultados muito interessantes. E o cotidiano, sim, é um manancial infinito. Perfeito. E aí queria aproveitar, então, de te ouvir sobre a Canibal. Né, ela foi lançada agora em agosto. Se você puder, até emendando aqui, você também falar sobre a Corsário Satã, né? Essa editora, e um pouco também das poesias que estão lá, né? Das traduções, inclusive, que você fez. E qual que é a proposta mesmo da Canibal, essa revista de poesia? Tá, vamos lá. A Corsário Satã é uma editora que eu fiz em 2014, tem 11 anos, né? É uma editora muito pequena, é um selo, na verdade, né? Nós não temos uma estrutura de editora, prédio, nada disso. Nós temos um selo e editamos livros que nós gostamos, né? A gente sentiu num período que a coisa estava um pouco fechada para o tipo de literatura que a gente apreciava, e aí resolvemos fazer a editora. No começo, para publicar nossos próprios livros, né? E depois fomos publicando outros títulos. Hoje nós temos uma coleção de poesia brasileira contemporânea e de poesia de língua portuguesa, majoritariamente de Portugal, mas também temos autoras como a Conceição Lima, de São Tomé e Príncipe, né, que é uma das maiores poetas de língua portuguesa no mundo. Então foi uma grande honra para a gente fazer esse livro. E temos também uma coleção de crítica, que tem 2 títulos, um sobre Baudelaire e outro sobre Fagundes Varela. São 2 títulos muito importantes. E a editora segue assim, né? A gente vai publicando cada vez. A gente publica com pouco, né? A gente não tem uma produção industrial, não temos muito espaço, então a gente vai publicando aqueles livros que a gente acredita e vai tentar abrir o nosso caminho, né? Fazer o nosso caminhar aí. E aí
aí nós temos, além da editora, nós temos eu lancei agora, né? O lançamento foi em setembro, o primeiro, o segundo foi esse mês, a revista Canibal. A revista Canibal também é uma revista de combate, né? Ô, Thalita, que ela também pretende ser um canal para poesia política. E poesia política socialista, né? Como você notou, eu não pretendo ficar em cima do muro com viés difuso progressista, não. A revista é uma revista socialista. Então, a ideia dela é de ser um canal para isso, né? Então, é uma revista semestral, tá? Esse primeiro número saiu agora, né? E tem autores brasileiros, tem autores estrangeiros, são 30 e poucos autores, tá? Tem 120 páginas, então nós temos desde Langston Hughes, aquele poema dele para o Lenin. Perfeito, eu tava aqui na mão com ele. Pois Eu é. queria justamente, né, enfim, falar desse poema aqui, que foi uma tradução que você fez. Isso, Incrível. isso. E aí tem poesia de poetas jovens, poetas mais firmados na cena, e eu procuro dar voz a esse tipo de poética, sabe? Uma poética de combate mesmo. E eu acho que nesse primeiro número a gente conseguiu. E aí vamos ver o segundo. Aí tem poetas E, indígenas, poetas negros, procuro dar uma diversidade, mas eu sempre procuro olhar o texto, sabe? Eu acho que o texto ele tem que se manter, acima de tudo. E aí é isso, é uma e, revista de combate. e assim, eu lendo, inclusive, eu percebi que nas traduções todas que você faz tem justamente essa tônica. E me parece que não é, me parece, talvez, né? E aí vai a minha pergunta, que a questão do socialismo, né, do léxico marxista, enfim, ele não está limitado só no Brasil, né? Acho que é um contexto que é internacional mesmo, assim, que há outros poetas, outras criações que também estão passando justamente por essa produção, né? Ah, com certeza, até porque o Langston Hughes, traduzido no Brasil, geralmente ele não coloca os poemas marxistas, leninistas do Langston Hughes, né? Então, isso é uma maneira de apagar essa característica, como acontece também de quererem apagar essa característica em autores extremamente políticos. Algo como aconteceu com os Panteras Negras, né? De você tirar a característica que eles eram marxistas, leninistas no coração do império, né? Eles não eram um movimento estético, né? Tipo Black Power, que depois tentou se transformar. Tanto que eu só fui ter ideia mesmo da organização política dos Panteras muito tempo depois, com o advento da internet, onde a gente pode se aprofundar. Porque antes a ideia era um pouco mais estético, né? Era um pouco mais de um movimento estético, Black Power e tal, e não era um movimento de política radical, era um movimento marxista-leninista. Então isso acontece com alguns autores. Por exemplo, não vamos falar que ele era comunista, né? Que pega mal e tal. Uhum, Essas coisas como se fosse, sei lá, uma maneira de tirar o perigo daquela poesia, sabe? isso aí. Exatamente, o rapaz falou do Fanon também, é isso, é nesse Exatamente. caminho. Tem uma coisa que é puramente plástica, né? Assim, fica só ali na estética, né? Mas não se aprofunda sobre exatamente qual que era o objetivo, né? A questão da atuação. Exatamente. Bom, ô Fabiano, olha só, tem pergunta aqui para você. Na verdade, o Hugo, ele está perguntando para mim, mas eu vou aqui, claro, passar para que você responda. Ele fala: Fabiano Calista é poesia marginal? E aí ele complementa. Pede para que ele fale um pouco sobre literatura marginal, A, Fabiano litera, Calista. a literatura marginal é complicado, porque eu acho que toda poesia é a margem, é marginal de algum sentido, no sentido de que o poeta mais popular do Brasil hoje, que você podia imaginar, ele não é conhecido por ninguém. Você sai na rua, se ninguém conhece, né? Então, um campo muito pequeno. Tem uma conta até que não fecha, porque todo mundo é poeta, mas os livros de poesia não circulam, né? Ninguém compra. Mas também tem o outro lado da conta, que os poetas são tudo duro. Também tem isso, falando com relação à crise, né? A crise eterna do nosso país. Agora, a literatura marginal, ela tem um momento da contracultura nos anos 70, né? Eu não me incluo, não. Eu sou um poeta comunista, né? Mas a literatura marginal começa nos anos 70, com esse termo, a poesia marginal,
através da geração mimeógrafa, o Ale Salomão, Leminski, Torquato Neto, Ana Cristina, e por aí vai. Aí depois, nos anos 90, ela tem um movimento que são os movimentos da literatura marginal mais relacionados às periferias, né? Que vem com o Ferrez e tudo mais, que também gerou uma porção de poetas interessantes, né? Eu acompanhei, às vezes eu acompanho também, mas faz tempo que eu não vou, eu ando meio caseiro, mas eu acompanhei durante muito tempo as leituras de periferia dos saraus periféricos, né? E eu adorava todos, aquilo ali era muito, muito incrível, porque imagino, sei lá, tinha noites, uma noite que eu fui, que era o sarau do Sérgio Vaz, o Coperifa, tinha, sei lá, 200 pessoas de noite ouvindo poesia, né? Isso, imagina, no lançamento de poesia você não encontra, você encontra 15 pessoas, 20 pessoas. E lá junto aquela moçada ouvindo poesia, noite, 200 pessoas, é uma quantidade enorme, 300, né? Um negócio. Então é muito importante, porque é também um caminho de enfrentamento ao sistema através da poesia falada, né? Então eu gosto muito. Os slams também são muito interessantes. Muito legal. Eu gosto também dos combates, né? Me fugiu o nome agora. Dos combates poetas. Me Os fugiu o nome. slams. Isso. Os slams. Isso. Muito bom. Bom, aqui tem mais pergunta. A Maria Sacha Vieira, a gente comentou da coisa da poesia, né? Aliás, do cotidiano, né? Como um lugar para se produzir poesia. Dela pergunta: poderia chamar de escrevivência? A escrevivência é um termo da Conceição Evaristo, né? Eu não li muito sobre esse conceito dela, mas pelo que eu li, eu acho que sim, pode ser uma maneira de olhar para a realidade, viver essa realidade através da escrita de uma maneira crítica, né? E cada um vai achar o seu tom de olhar essa realidade. E eu acho que pode ter, sim, algum caminho parecido, sim. Olha, eu estava com o microfone. Tem aqui outra pergunta também do Pedro Carvalho, que ele diz: boa noite. Ele tem influência com Mayakovsky? O que ele pensa do termo poeta maldito? Eu gosto muito do Mayakovsky, ele é uma referência muito importante para mim, né? Aliás, para muita gente. Eu sou de uma geração que leu muito Mayakovsky, então ele é central. E o termo poeta maldito eu acho interessante, porque vai para uma linhagem mais, digamos, contracultural, né? O poeta maldito vem dos franceses, né? Do Verlaine, do Baudelaire, do Rimbaud. Então é uma outra faceta da poesia, né? São poetas que renovaram a linguagem poética de uma maneira extraordinária, todos eles, né? Baudelaire inventou a modernidade. Rimbaud é uma das referências para Canibal, né? Porque ao lado de mudar o mundo de Marx, o outro ponto da Canibal é mudar a vida, que é o Rimbaud, né? Então é uma união da contracultura com o marxismo-leninismo, ou seja, buscar mudar as condições sociais do mundo e também mudar a vida, né? Expandir a mente. Então a contracultura e o marxismo. Então, algo que também tem um pouco a ver com o Mark Fisher, né? Claro. Ele é também um autor importante para mim e para a nossa geração. Muito bom. E aqui, Diogo Chakra também aqui pergunta. Salve, Fabiano. Na era da IA e do scroll infinito, como a poesia pode unir gerações e resistir? E como a IA interfere na criação e absorção da arte, transforma, potencializa ou ameaça a essência poética? Bom, vamos lá. Primeira pergunta é sobre se a poesia pode unir gerações e resistir nessa época de IA e scroll infinita, né? É muito difícil. A coisa do livro no Brasil é muito difícil no geral, né? Para a poesia é pior, porque a poesia ela tem essa coisa que todo mundo gosta, mas ninguém consome, ninguém lê de fato, ninguém compra, ninguém prestigia e tal. Mas no imaginário todo mundo gosta. Agora, a nossa coisa os dados da leitura no Brasil são desesperadores, né? Muito pouca gente lê,
muita dessa gente que lê não entende o que lê. Os livros mais vendidos do Brasil, os livros mais lidos do Brasil são a Bíblia, então são dados de leitura meio assustadores. Então, a poesia está lutando contra uma coisa muito difícil de lidar, que é o smartphone, né? O scroll, tal, a internet. É uma arte muito antiga, é quase como colecionar selos, né? Mas também é a arte mais atual, eu acho, que é a arte que possibilita mais. Então, eu acho que todos esses movimentos que existem, sabe? Saraus de periferia, o pessoal fazendo revista, o pessoal fazendo zine, as leituras, performances, slams, tudo isso faz parte de uma tentativa, né, de coordenar. Que eu acho que falta é o que falta em toda a sociedade geral, que é a organização dos poetas, pelo menos em torno de perspectivas comuns, né? Isso não há ainda, né? Porque a arte ainda tem essa coisa da vaidade, então cada um quer um pouco cuidar da sua vida e tal, né? Então é um pouco difícil, mas como eu te disse, eu sou utópico, né? Eu estou aqui, o pessoal, o pessoal desistindo, eu estou aqui acreditando. E sobre a IA, eu acho que a IA vai impactar tudo mesmo, né? Não é. Eu, como sou editor também, conheço outros editores, né? A gente não recebe originais, porque a gente não tem como dar conta, né? Então, outros editores que conheço recebem originais. E alguns desses originais eles já são detectados, eles detectam que é um IA, né? Então, ou seja, as pessoas estão escrevendo livro diretamente com aplicativos de IA. Isso vai dar algum nó no sistema, assim, no sistema literário. Agora, como vai lidar, eu não sei, né? Porque eu não trabalho em larga escala. Quem trabalha em larga escala tem que se preocupar um pouco, quem recebe originais e tal. Agora, enfim, eu acho que vai criar muitos problemas, sim. Muitas questões com inteligência artificial, né? Muitas sobre a questão de produzir e de criar, inclusive escrita, etc. A gente tem esse problema sério que é o chat GPT, né? Enfim, tá Exatamente. complexo essa questão, né? Isso. Na educação também está assim, os professores não sabem o que fazer, né? Os escritores, por exemplo, se o cara tiver um domínio muito grande de uma IA de texto, ele pode construir um livro e talvez passar, inclusive para alguma editora, né? Nunca se Sim. sabe. Porque tem um artifício, uma artimanha. Eu conversava com o meu orientador sobre isso, assim, porque você pode pegar o texto pronto, e aí você só reorganiza ele ali, que é um trabalho, o trabalho da criação, esse trabalho, sabe, do criar, porque é isso, né? Escrever é uma arte, é uma criação, é né, algo que está ali, tem toda uma subjetividade, uma complexidade, né? Não é algo mecânico. A questão do chat GPT me pega muito, porque é isso. Eu brinco, Fabiano, assim, já falei isso para várias pessoas, né? Sobre, inclusive, ter essa coisa do escritor fantasma, né? Eu já fui, sou jornalista, já que também a gente precisa sobreviver, já fiz esses freelas, assim, esses trabalhos, eu inclusive ofereço esse trabalho tudo. Mas é porque eu sempre falo que escrever não é sentar e escrever. Escrever é ler um livro, escrever é ir ao cinema, escrever é ver um show, escrever é assistir uma série, escrever é muita coisa. Escrever é ver o jornal, escrever é ouvir uma música, escrever não é sentar e escrever, né? Não é a reprodução ali mecânica. Escrever é um negócio gigantesco, assim. Então é uma Exa arte, escrever é uma arte, né? Exatamente, é um universo muito complexo, né? Então, tem muita gente que já fala que nós estamos em transição da era da criação, né? Para a era da edição, porque é isso que você falou, o cara ele pode dar ideia lá no aplicativo, depois ele só vai editar a ideia que o aplicativo deu para ele. Então a parte humana não entra mais como criação, ela entra como edição, né? A criação fica para a máquina. Então é uma inversão das coisas, é muito louco, mas é um caminho complexo e como se enfrentar isso? Parece que ninguém tem força para enfrentar isso, né? E não sei É. se tem volta, mas enfim.
É essa besta fera que faz parte do engendramento do capitalismo, né, Fabiano? Aí é um Exatamente, gigante que está na nossa cabeça aqui, a gente está tendo que, enfim, ver o que vai acontecer, assim. Não é, só vendo o que vai acontecer, mas, na verdade, observando e tentando entender como é que a gente vai fazer esse enfrentamento, né? Enfim. exatamente, tentando organizar a moçada, né? Que tá começando já, eu sinto isso. É, exato. Eu queria aproveitar então para te fazer uma pergunta a partir disso. Tem uma discussão recente, a partir de uma professora da USP, agora, desculpa, eu não vou me lembrar o nome dela, mas para uma entrevista para a Folha, ela disse que a literatura brasileira atual, ela tem contemplado mais, tem prestigiado mais o conteúdo do que a forma. Eu não sei se você acompanhou exatamente essa discussão, né? Mas eu tenho, enfim, perguntado, pedido a opinião dos escritores que vêm aqui a respeito dessa discussão. E eu queria te ouvir, caso, claro, né, enfim, se você tem alguma coisa em relação à questão dessa discussão, se você acompanhou também, porque isso gerou de fato um debate, aí uma polêmica, digamos. E se você concorda com essa afirmação, que a literatura atual brasileira, ela de fato, ela está mais para o conteúdo do que para a forma. E se você concorda com isso. Eu vi essa polêmica, mas eu não me aprofundei nela. Dei uma olhada assim por cima, mas não me aprofundei. Eu sou um cara que realmente eu gosto muito da forma, né? Então eu acho que grande parte da literatura brasileira, ela sim, ela privilegia o fundo, o tema, né? Em detrimento da forma. Porém, ela está falando de autores mais específicos, autores que vendem muito, né? E Isso, tal, exatamente, isso. exatamente. Ela está Então, falando de determinados autores, especificamente, você tem razão. e são autores que me parece que o tema seja mais importante mesmo, né? Agora, isso não, como que eu posso dizer, não é verdade com relação ao total da literatura brasileira, que é muito grande, né? Então, Uhum. eu acho que o grande problema é que a crítica ela não está conseguindo olhar para as margens, para as arestas, sabe? Então, quando você vai ver crítica nos grandes jornais, eu digo, né, os pequenos jornais vão lutando quando podem, mas nos grandes jornais você nunca vê crítica sobre autores que estão fazendo um trabalho foda, sei lá, no Mato Grosso, ou no Pará, ou daquela editora pequenininha lá de Pernambuco, ou lá do Rio Grande do Sul, não sei, tem muita coisa acontecendo e não há espaço para nada que esteja fora de um certo tipo de literatura, né? Então isso incomoda um pouco, que só esse tipo de literatura um pouco mais menos radical formalmente tem espaço. A forma, os autores que trabalham a forma de uma maneira um pouco mais radical, eles tendem a ficar escanteados. Então, eu acho que há sim uma escolha geral pelo tema em detrimento da forma. E eu, como sou um cara da forma, eu prefiro que as duas coisas andem juntos, andem muito bem embrenhadas, sabe? Tanto o tema quanto a forma. Porque a poesia é uma arte escrita, então a forma é a nossa maneira de expressar. Então, o fundo também é a forma. Então, entra toda aquela discussão infinita, né? Mas eu acho que o escritor ele tem que se preocupar sim com a forma, senão vira qualquer coisa, né? Sim, exatamente. E aí, eu queria que você pudesse só comentar, claro, não dá para falar como um todo, mas eu tentei aqui só listar, não estão todos os livros aqui, porque eu não consegui encontrar um deles, eu acho que foi o Algum, que é o de Hum, 98. Mas aí na tela, para quem está vendo, mas também eu sei que tem gente que apenas nos ouve, estão os livros todos do Fabiano, né? O Fliperama, o Nominata Morfina, o Equatorial, o Cantor do Vendedor de Pipocas, o Sanguínea, o Música Possível, o Fábrica, só o Algum, Fabiano, que eu não encontrei para tentar ilustrar aqui. E aí, claro, de novo, não vai ter tempo para falar de cada um deles, assim, da maneira
como né, eles merecem, mas se você quiser fazer um breve comentário aí como um todo dessa sua trajetória enquanto poeta, né, até o Pito do Pango, que é a sua última obra. Tá, então vamos lá, vou tentar fazer um resumão, hein? O Algum, era um livrinho que eu fiz em casa, artesanal, né? Uma plaquete pequenininha assim. Então por isso que não se encontra mesmo. Acho que eu tenho umas poucas fotos dele aqui. Então uma plaquetezinha bem curtinha, com uns 15 poemas, eu acho, que eu fiz em casa e foi minha primeira intervenção poética no mundo, né? Aí foi bem recebido, eram outros tempos, né? Então foi bem recebido. Depois eu lancei o Fábrica. Nessa época eu era operário, né? Então eu trabalhava numa fábrica e trouxe a realidade da fábrica para dentro do livro, né? Foi um livro também que teve boa recepção, foi lançado em 2000 pela livraria Alfarrabe, pela editora Alfarrabe de Santo André, que é muito importante na minha trajetória, né? Aí depois eu fico um tempão sem lançar. Aí eu só vou lançar em 2006, que é o Música Possível pela Cosac Naif, né? E pelas Sete Letras. Foi um livro também que circulou bastante, é mais curtinhos, são livros mais curtos, por volta de, sei lá, deve ter uns 30 ou 40 poemas, talvez 50. Aí depois eu lanço em 2006 2006 Música Possível, 2007 o Sanguínea, pela editora 34. Foi um livro que circulou bastante também, né? Em 2013 sai a Canção do Vendedor de Pipocas pela Sete Letras, que é uma antologia da minha poesia, sai no Brasil. Em 2014 sai a antologia portuguesa pela Tinta da China, em Portugal, né? Circulou bastante lá também. Aí depois eu começo a publicar os meus livros pela Corsário, né? É o Nominata Morfina, que já são livros maiores, são livros como o Pito do Pango, né? Que é um livro todo de poemas em prosa. Foi uma época da minha vida que eu estava justamente, acho que talvez no auge das minhas preocupações com a forma. Então eu não conseguia decidir a forma, eu escrevi tudo em prosa. São poemas em prosa. Era uma maneira de criticar questões formais também, né? E o Fliperama, que é um livro de 2020 que saiu na pandemia, que é um livro que reúne uma produção também longa, né? 6 anos. E aí chega no Pito do Pango, que é o livro que é um outro trabalho, mas que é bem diferente de todos, e é o que eu mais gosto hoje em dia, né? Que é esse daí, o novo, o último, né? Bom, e aí, Fabiano, por último, eu queria te perguntar, eu acho que não sei se daria para responder assim, um escritor de referência, uma escritora, um poeta ou uma poeta, mas fica aqui a minha pergunta para você, assim, ou quais as suas referências, assim, aquele ou aquela que né, te colocou na poesia, se você tem, assim, alguém que você destaca. Acho que o primeiro poeta que eu amei profundamente foi o João Cabral de Melo Neto. Eu continuo amando até hoje. É o meu poeta do coração. Mas o que me levou para a poesia, eu creio que foram os poetas românticos. Foi na época dos manuais de escola, né? Então, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves, toda essa galera. Acho que foram os primeiros que eu fui lendo assim com mais entendimento do que é a coisa, né? E aí depois os modernistas que eu fiquei enlouquecido, o João Cabral entre eles, né? Da geração de 45, mas é o terceiro momento ali do modernismo. E o Drummond, Murilo Mendes e o Bandeira, que eu acho que são os 4 poetas mais importantes do Brasil. E tem também as figuras muito fortes do Cruz de Souza e do Augusto dos Anjos, né? Então, ou seja, muita gente, né? Muita gente. E poetisas mulheres, assim, tem alguma que se destaca, assim, para você? Ou não brasileiras, né? Alguma... Várias. No Brasil, Ana Cristina, né? A Euridice Fontella, a própria Cecília Meirelles tem uma obra muito forte, né? Na gringa, eu gosto muito da Sofia de Mello Briner Anderson, que é portuguesa. Gosto muito da Conceição Lima, que é santomense. Gosto também muito da Szymborska, que é polonesa, que teve uma febre no Brasil ultimamente, né? Que ela se tornou bem popular, é muito boa também. Enfim, muita gente também.
Muita gente. Ó, tem uma última pergunta aqui que chegou, que é do Leone. Ele está perguntando o seguinte: como você vê a questão identitária na literatura? Olha, esse assunto é espinhoso, hein, Leone? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que eles estão fazendo o caminho deles aí, né? Mas não é um tipo de poesia que eu gosto, que eu aprecio de maneira geral. Eu gosto de coisas, de parte de alguma coisa, assim. Mas eu prefiro um outro tipo de poesia, que seja mais direta, né? Mais Mas rebelde, o que mais. que seria, desculpa só te interromper, o que que seria uma poesia da questão identitária especificamente? O que que seria isso na poesia? Eu acho que o Leone quer dizer que a ideia do identitarismo geral que circula por aí, que são o quê? A poesia das minorias, né? Que tem muita coisa boa, mas ela foi apropriada pelo mercado, sabe? Então ela acaba se tornando um produto onde a luta fica em segundo plano, né? E o produto se torna mais importante que a luta. Então, muitos autores acertam, outros não, né? Então, Sim. acho que isso é um pouco isso. O mercado se aproveita dessas situações, sabe? Então, isso eu acho que os mais inteligentes conseguem perceber, outros não, tal. Sim. E acho que é a crítica central, né, do identitarismo, né, essa apropriação mercadológica das lutas históricas, né, e como esvazia completamente o sentido social da luta para virar justamente um produto. Acho que é uma questão, geral mesmo, né, acho que atravessa todas as áreas aí. Exatamente, Bom. porque as pautas são centrais e importantes, né? Só que quando elas são cooptadas, elas perdem sua força e elas apenas alimentam um mercado branco culpado que quer ganhar dinheiro com as pautas minoritárias, sabe? Isso acontece muito, não só na poesia e todos os campos de arte, sabe? Então aí perde a força. Então para mim quando eles são cooptados pelo sistema, perde a força. É como nunca vão colocar um poeta marxista-leninista no programa, sei lá, da Fátima Bernardes, entendeu? Porque é uma coisa perigosa, né? Então, Exato. todas essas lutas eu apoio todas. Só que eu as vejo pelas lentes do marxismo, sabe? Da luta dos trabalhadores. Muito bom. Bom, e para fechar, queria só responder o Will Pinheiro, que ele está aqui falando. Já falou do SP State of Mind? Falamos. Como o Calixto falou aqui de cada um das partes do livro O Pito do Pango. E aí, se me permite, Fabiano, eu queria finalizar aqui com um poema que está no Ferramentaria, que eu achei bonito pra caramba. Então, se eu puder aqui, eu vou ler esse poema. E já, inclusive, gente, fazer a propaganda aí. Red York colocou o link. E aqui estou deixando, inclusive, que pelo que eu entendi, ele está cortado aqui pelo Torne-se membro do canal, mas no perfil do Fabiano lá no Instagram, vocês podem procurar e que acho que pode também comprar o livro pelo Pix, pelo que entendi, é isso, Fabiano? Isso, pode sim, pode ser direto comigo também, pelo Pix. Ah, maravilha, legal. Ou então tem o link também aqui, olha só, o Red York colocou da editora Corsário Satã para vocês acessarem também. E aí no Ferramentaria tem uma poesia que é assim: abre o amanhã, camarada. Abre amanhã, camarada, com tuas mãos, tuas próprias mãos calejadas e sanguíneas. Abre amanhã como uma fruta madura, cuja doce polpa repartida alimentará a todos. Na labuta, prepara a luta, acende o sol que derrama luz sobre o dia material. De café, manteiga e pão, de suor e susto, de trabalho proletário nas fábricas do mundo. Abre amanhã, camarada, como a janela da casa, como ao coração antigo do bairro, este bairro que canta o fim do Estado burguês.
em cada uma de suas casas, ruas e vielas, como a palavra impossível de proteína pura, cuja substância determina a sua consciência, palavra de fogo e força que fala pela nossa classe, palavra certeira, tiro na cabeça do zumbi. Abre amanhã, camarada, futuro do presente, que ilumina o muro onde garotos picharam. Trabalhar todos, trabalhar menos, produzir o necessário, redistribuir tudo. Abre o amanhã, camarada, na batalha renovada. Deixa o chorão chorar, traz azeite na peneira. Defende o inevitável amanhã contra o horror. Como o jovem chinês que, ao lado do seu fuzil, lê Lenin sob a sombra de uma cerejeira em flor. Que poema lindo! Obrigado mesmo, Ah, Fabiano. Muito bom, que gente. massa, Muito legal. que Adorei esse massa. Fico poema. feliz. Eu Obrigada. gosto desse também. Eu que agradeço, Thalita. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Sigam o Fabiano Calisto, comprem o livro do Fabiano Calisto. É muito bom. Maravilha. Te agradeço mais uma vez, Fabiano. E o Cultura Brasileira, o Farol Brasil, tá, né, aqui, assim, de portas abertas para você voltar, para a gente poder te ouvir, conversar mais, o que você tiver de novidade da Corsário Satã, de novas obras, da revista Canibal também, pode divulgar que a gente traz aqui e a gente volta a conversar e trocar ideia. Obrigada mais uma Tá bom. vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi uma grande honra. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.